cuidado que os senhores venham nas próximas, porque os senhores irão ser eleitos. Palavras da mãe Rose. Se acreditarem. Se acreditarem. Se não acreditarem, entram de costa. Está dito. Entram de costa. Mãe Rose, fala direto. Não tem esse negócio, não. Então né? vamos trabalhar, né? Aliás, eles têm que trabalhar, né? Então, minha mãe, posso dar continuidade à nossa programação? Tá bom. Bem, gente, então vamos lá. A nossa revolução astral da Quimbanda. A aula hoje de Quimbanda, todo mundo aí, canetinha na mão, anotando. Gente, existe um segredo sobre o plano vingativo de justiça dos orixás. Que isto é um fato, todo mundo sabe. Que é passado de geração para geração. A saber, de que a Quimbanda é uma revolução astral. Ela revoluciona, ela tem um condão, ela é dinâmica. É uma revolução astral, física e histórica em oposição às religiões dominantes e opressão social, que fazem a opressão social. Para termos uma ideia melhor desse fato, vejamos algumas leis promulgadas em meados do século XIX. Todo indivíduo, branco, índio, preto, forro, né? Forro quer dizer o preto alforriado, aquele que ganhou sua alforria, termo muito usado no Brasil escravagista. Muito bem. Que em sua casa fizer ajuntamento de pretos, que dizem feitiçarias ou bangalês, né? Ainda mesmo que consista em sua casa desamparada por esta forma de seus senhores, incorrerá em pena de 15 dias de prisão e 10 mil réis de condenações pagos na cadeia. Esse artigo está no Código de Lei de Posturas Municipais de 1831. Vamos a um outro artigo de lei. Todo o que, a título de curar feitiços ou de adivinhar, se introduzir em qualquer casa ou receber na sua casa algum ou alguém para fazer semelhantes curas por meios supersticiosos e bebidas desconhecidas, ou para fazer adivinhar e outros embustes, será multado, assim como o dono da casa. Lei de Posturas Municipais de 1845. Bem, pode até parecer coisa da Inquisição espanhola, né? Mas até muito recentemente, qualquer reconhecimento público de ser bruxa, feiticeiro, feiticeira, ou de qualquer relação com o diabo, poderia resultar em severa punição no Brasil. Na melhor das hipóteses, poderia significar uma vida razoável a custos de pagamentos e de um certo desprestígio social. Mas é nos bastidores dos círculos do país, na roda dos mistérios e na gira dos significados que os chefes Exus incorporados revelam e explicam detalhadamente que esta revolução começou social e astralmente no plano assim dito de astral. Segundo sentenças de Oxalá e Omolu, porque muita gente não sabe, mas existem dois orixás sentenciantes que quando os dois sentenciam, não há poder superior que consiga revogar essa sentença. Quando Oxalá condena e Omolu também, não tem mais apelo, não tem mais socorro. Bem, segundo sentenças de Oxalá e de Omolu, em demanda a todas as portas que foram fechadas para os negros e índios na sociedade, toda a opressão vivida por eles, e por isso eles fecham as mesmas portas para os brancos. Entenderam? Por conta das mazelas sofridas, as portas fechadas, as torturas, as humilhações,
sofrida pelos negros, escravos, eles também tiveram essa sentença, essa determinação de fechar as portas para o branco, ou seja, para o escravizador, mantendo essas pessoas na ignorância quanto aos segredos dos primórdios, sustentando assim um clímax de curiosidade e envolvimento completo destes na quimbanda. Vocês deram para entender? Ou seja, tá? O escravazista, o torturador, ou seus descendentes, né, se tornaram nada mais do que, nada menos do que pessoas que buscam a prestação de serviços, de ajuda espiritual e material junto aos terreiros de quimbanda ou aos sacerdotes quimbandas, né, aos feiticeiros quimbandistas. Muito bem, a quimbanda seria então uma sentença de Omolu e de Oxalá. Muito bem, a quimbanda é um presente dos orixás para todos nós. Presente dos orixás e dos exus aos negros, que através dela podem e devem dominar pelo conhecimento da prática e feitiços aqueles que antes os dominaram. Deu para entender? Né? Os senhores trocam de lugar e os antigos servos recebem assim todo o lucro que nunca foi pago pelo seu trabalho escravo. É por isso o uso da palavra dos terreiros, da palavra trabalho pago nos terreiros, e tem trabalhos que são e devem ser cobrados. Entendeu? Então, qual é a vingança? Qual é o espírito dessa aula de quimbanda? É dizer que Omolu e Oxalá deram ao negro o meio de poder receber uma paga pelos sofrimentos que lhe foi imposto no passado pelo branco escravizador. Né? Ou seja, do branco na adversidade, na dor, no abandono, na tristeza, na impotência sexual, no uso exacerbado de drogas, do homossexualismo feminino e masculino exacerbado, buscassem, como buscam aquele negro que um dia foi torturado, que um dia foi humilhado, foi vilipendiado, esbofeteado, escarnecido, açoitado. Prêmio, uma graça que nos deu Omolu e Oxalá. Todas as pessoas que procuram o terreiro de quimbanda, são entendidas, mas são recebidas como devedoras. E por isso que estão ali para quitar suas dívidas astrais, adquiridas muitas das vezes em outros planos existenciais e no passado. O que quer dizer isso, gente? Estou traduzindo em miúdo, vou tentar explicar. Toda e qualquer pessoa que procura um terreiro de quimbanda, não é só terreiro de quimbanda, não, um terreiro de candomblé, um terreiro de umbanda, lá no íntimo, ele sabe-se devedor, ele sabe-se como, sabe-se como portador de um karma, sabe-se como possuidor de uma dívida que precisa ser resgatada. Muitas das vezes, dívida esta não adquirida por ele, mas por um ancestral ou por uma outra vida anterior. E eles terminam batendo a porta, tá, da ancestralidade, que são os quimbandas, os babalorixás, as ialorixás, os feiticeiros, os magos e os bruxos. Tá? Esta aqui é a significação disso que eu acabei de falar para vocês. Muito bem, essa informação é um segredo de família, de quimbanda, da família de quimbanda, e que é passada somente aos herdeiros da coroa da quimbanda. Quer dizer, um quimbanda, o sacerdote, eu já falei aqui que um sacerdote dentro do rito de quimbanda é chamado de umbanda, quer dizer aquele que detém o conhecimento da magia, da feitiçaria e da cura. Né? Não a cura através de remédios, porque seria então
o crime previsto no Código Penal de curandeirismo. Não é isso, beberragem, essas coisas não, tá? É a cura através de banhos, através de cirurgias espirituais, né? Através de ebós, enfim, tudo aquilo que nós, que umbandas, já sabemos. Muito bem. Nem mesmo os filhos de fé, os filhos de terreiro da comunidade, chamadas pessoas membros dos terreiros, gente de fora, ricos, professores, né, empresários, comerciantes, não têm acesso a essa herança que é dada aos quimbandas, né, aos sacerdotes. Quando as pessoas hoje procuram os serviços na quimbanda, é porque, como já disse, está em um processo de resgate de karmas passados. Isso é um fato, isso é inquestionável. Ou pretende, se ele não está na busca de um resgate de um karma passado, ou então ele pretende pôr alguém sob um processo de subserviência ou escravidão, ou uma coisa ou outra. Isso é um fato. Aos seus desejos e ou caprichos, sejam eles sexuais, sentimentais ou materiais. Isso é um fato. Ou seja, quando alguém procura um zelador, um quimbanda, uma zeladora, um terreiro de candomblé, um terreiro afro-brasileiro, ele é levado por duas situações, tá? Muitas das vezes sem saber, ou porque precisa fazer um resgate de uma dívida, ele é devedor, caiu na mão dele, caiu no karma espiritual dele, resgatar aquilo. Ou então porque ele tem a intenção de quê? De submeter alguém a um estado de subserviência, seja subserviência sexual ou material. Então ele procura os préstimos, os serviços espirituais da feitiçaria e da magia para obter o seu intento. Muito bem. Para quem já frequentou uma gira formosa de quimbanda, coisa raríssima, mas tem por aí, tá? É num reduto bem feita. Sabe quanto impactante e sensual isto é? Uma gira de quimbanda, ela é impactante e sensual. Todos os rituais, principalmente os que visam conquistas amorosas, são envolvidos com toques incessantes por todo o corpo do visitante. E muitas das vezes em zonas erógenas, o que torna uma experiência extremamente excitante, por exemplo, para uma mulher insatisfeita sexualmente ou carente. Deixa eu explicar isso para que vocês não me entendam mal. Uma gira de quimbanda específica, eu vou explicar o seguinte, gente. Dentro da quimbanda, assim como dentro do tambor de mina, as pessoas mandam realizar tambores, festividades em louvação ou em agradecimento. Muitas das vezes tem pessoas entendidas, né, que ao invés de procurar um jogo de búzios, procurar falar com um espírita, chega numa casa, isso acontece muito na minha casa. Fala assim, doutor João, eu quero pagar um tambor. Isso é muito comum no tambor, eu quero pagar um tambor. É? A senhora quer pagar um tambor de quê? A senhora quer pagar um tambor de encantado, quer pagar um tambor de quimbanda, porque aí você bota, seria o dos Exus, né? Ou quer pagar um tambor de orixá? Não, eu quero um tambor de quimbanda. Então o abaçá, o terreiro, ele vai se preparar para fazer aquele tambor. O tambor pode ser pagamento de promessa, pode ser de agradecimento, né? Pode ser também propiciatório, para propiciar a aquisição de alguma coisa na vida daquela pessoa. Eu aproveito até aqui um adendo, fazer um adendo aqui, para falar sobre a palavra propiciar. É muito comum a gente ouvir, né, muitas pessoas, até mesmo babalorixás e orixás, eu estou em dia com minhas obrigações, já dei minha obrigação de 1, de 3, de 5, de 7, já dei de 14, já dei de 21.